Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão ajudar donos de pequenas e médias empresas a transformar o seu negócio em uma empresa altamente lucrativa. E o episódio de hoje é: preciso contratar, mas não encontro mão de obra qualificada. Será que isso tem jeito? Pois é isso que a gente vai ver. Bora! E antes de mais nada, meu povo, já deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com outros empresários, porque é assim que a gente tem, né? Essa é a forma que a gente tem para alcançar mais pessoas, e aí você se beneficia, as outras pessoas se beneficiam, e a gente aqui também fica bem feliz, tá bom? Então vamos lá, compartilha aí. Mas, bora pro nosso conteúdo. Olha só. Que eu mais escuto, uma das coisas, né, que eu mais escuto de empresários, de donos de pequenas e médias empresas é o seguinte: ah, Carol, olha, é muito difícil achar mão de obra qualificada. Eu quero contratar, mas não encontro profissionais competentes, não tem pessoas experientes. Ah, outra coisa também que falo: nossa, no meu mercado, né, na minha cidade, não tem mão de obra, é muito difícil, não existem pessoas qualificadas. Pois bem, talvez, e eu acredito que sim, né? Essa seja a sua realidade. Porque não é fácil mesmo, tá? Não é sem motivo essa reclamação. Realmente não é fácil. Isso é um grande problema realmente. Por quê? Porque quando você não consegue pessoas competentes para trabalhar na sua empresa, né? Eu estou chovendo aqui no molhado, você já sabe disso, mas não custa repetir. Quando você não consegue, você não tem produtividade, você não tem eficiência, você fica refém do seu trabalho, escravo do seu trabalho, né, sobrecarregado, tendo que fazer as atividades operacionais que, na verdade, os seus funcionários deveriam fazer, mas como eles não são competentes, né, não são qualificados, você acaba tendo que meter a mão na massa e fazer, e isso te sobrecarrega. Sem contar que a sua empresa não cresce. Eu canso de falar aqui, se você já assistiu algum outro vídeo meu, provavelmente você já me ouviu dizer que sim, uma empresa cresce por meio das pessoas. Então, de fato, é muito importante que você procure, que você tenha sim profissionais qualificados, tá? Porque senão a sua empresa não vai crescer. E é difícil mesmo encontrar profissionais qualificados. Esses dias não, já tem um tempinho, mas uma pessoa me procurou, né, e falou assim: olha, Carol, eu estou simplesmente perdendo um contrato com uma multinacional porque eu não tenho profissionais qualificados. Eu não tenho mão de obra para fechar esse contrato, absorver esse serviço e, enfim, dar conta do serviço. Eu simplesmente não tenho. É uma empresa, né, que presta serviços de manutenção e refrigeração, então atende muitas redes de fast food, né, em lojas aí espalhadas pelos shoppings aqui do Rio de Janeiro. E simplesmente teve que recusar um contrato com uma multinacional, porque não tinha pessoas, não tinha profissionais. Então, olha só, olha como isso trava o crescimento de uma empresa. E aí, por que eu tô falando isso, né? Você já sabe disso. Mas por que eu quero trazer isso agora aqui? Porque nem sempre, né, os donos de pequenas e médias empresas não têm profissionais competentes ou qualificados simplesmente porque não acham, mas porque não desenvolvem esses profissionais. Então eu quero trazer esse alerta aqui para você, tá? Não se preocupe apenas em encontrar profissionais qualificados. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver se é possível, se não é, o que a gente faz para resolver ou para lidar com essa situação, mas se preocupe também em desenvolver os seus funcionários. A gente vai falar sobre isso também, tudo bem? Então, ó, realmente é uma situação delicada, é um problema que existe, mas a boa notícia é que sim, existem formas de você lidar com isso, tá? A gente vai falar sobre essas formas aqui amplamente. Eu espero que você encontre aqui uma solução para essa questão difícil aí na tua empresa, tá bom? Mas antes, a gente precisa entender o que é uma mão de obra qualificada. O que é um profissional qualificado? Para muitos empresários, né, uma mão de obra qualificada, um profissional qualificado, é aquele profissional que você contrata e ele já vem pronto.
tecnicamente falando, né? Ele já vem pronto, ele já sabe fazer as atividades daquela função, ele já tem o conhecimento necessário, ele já tem a expertise necessária, ou seja, ele já tem experiência, ele já vem pronto, tá? Só que o que acontece, né? Isso é um ledo engano. Isso é um ledo engano, tá? Geralmente, né, por melhor que o profissional seja, por mais experiente que ele seja, ele não vem pronto para trabalhar na sua empresa. Por quê? Porque a sua empresa é outra, a cultura da sua empresa é outra, as pessoas que trabalham lá na empresa são outras, tá? É você que vai ser o chefe dele provavelmente, ou né, os seus gerentes ali que vão ser os chefes dele, são outras pessoas com comportamentos diferentes, com jeitos diferentes, ou seja, esse funcionário, ele minimamente ele precisa ser ambientado à sua empresa, à cultura da sua empresa, às pessoas na sua empresa. Então, não tem jeito, você precisa treinar esse funcionário, tá? Então é por isso que é extremamente importante duas coisas aqui. Primeiro, um bom processo de contratação para você colocar para dentro da empresa a pessoa certa, tá? E outra coisa, que é o processo de onboarding, que na verdade, né, trazendo aqui para o nosso português, seria uma espécie de integração, que é quando você, depois que contrata o funcionário, você leva ele para dentro da sua empresa e você simplesmente não deixa ele ali, né, jogado, ó, fulano aqui, ó, sua função é essa aqui, vai lá, se vira, entre outras palavras, né? Fica com o fulano aqui que ele vai te passar. Não, é um processo estruturado para você ambientar o funcionário, para deixar ele ali ambientado com a cultura da sua empresa e fazer também com que ele se adeque, com que ele se integre, né? Com que ele seja integrado, melhor assim, a cultura da sua empresa, o jeito de se trabalhar na sua empresa e também que ele seja treinado tecnicamente para fazer a atividade que ele precisa desempenhar. E tem um outro detalhe aqui também, né? Nessa coisa aí de querer funcionário pronto, né? Enfim, geralmente, donos de empresas, seja pequena, seja média, seja grande empresa, eles querem o quê? Eles querem altos talentos. Eles querem e assim, seja honesto com você mesmo, né? Pare para pensar, não é isso que você quer? Você quer um funcionário pronto, que não te dê trabalho, né? Que já chega, ele já comece a performar. E você quer alguém que seja talentoso, né? Que seja, olha como essa pessoa trabalha bem. Ou seja, um alto talento. Só que existem alguns perigos escondidos aí. O primeiro, um alto talento, né? Aquele profissional top, excelente, pronto, aquela pessoa realmente ali que apresenta resultado extraordinário fora da curva, ele custa caro. E geralmente, pequenas e médias empresas não têm condições financeiras de arcar com o custo desse profissional. É claro que existem formas, né, que você pode utilizar para atrair esses bons profissionais, esses altos talentos, sem ter que desembolsar, né, uma quantia de dinheiro, sem ter que arcar com um custo tão grande, igual uma grande empresa, uma multinacional consegue, por exemplo. Mas, no geral, esse funcionário, esse alto talento, ele custa caro. E o dono da pequena e da média empresa não tem como brigar com grandes empresas por esse profissional. E esse profissional, ele não está disponível no mercado. Ele está sendo disputado, tá? Geralmente ele não está procurando emprego. Tá? Ele sai de um emprego para o outro porque ele vê algum benefício, alguma vantagem, seja financeiramente falando, ou seja por outras formas, autonomia, né, bom clima para se trabalhar, não vou entrar muito nesse mérito aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que alto talento custa caro. E aí você precisa olhar para dentro da sua empresa e saber se você tem condições de arcar com esse custo. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o seguinte. Um alto talento, né, aquele cara que é bom, realmente ele vai para dentro da sua empresa, ele domina a função, ele dá resultado e tudo mais. O que acontece? Ele detém o conhecimento daquilo que ele está fazendo. Só que o conhecimento é dele, não é da sua empresa. Não foi você que desenvolveu esse conhecimento, foi ele. E aí quando esse alto talento ele sai da sua empresa, ele leva com ele todo esse conhecimento. E aí você fica numa situação difícil. Né? Para pensar aí quantas vezes você já não se pegou pensando assim, meu Deus, se fulano for embora, eu tô lascado.
Se fulano sair, eu não sei quem eu vou colocar no lugar. Não tem ninguém que saiba fazer o que ele faz. Entende? Então, esse é um dos custos de se ter um alto talento, tá? Ou quando você coloca todas as fichas somente no alto talento. E essa é uma questão que a gente tem aí, tá? A outra questão é o seguinte, né? Os empresários querem altos talentos, querem contratar altos talentos. Mas altos talentos, né? Pessoas realmente competentes, capazes, que entregam resultado, pessoas muito boas, elas querem trabalhar com pessoas muito boas. Elas querem trabalhar em empresas muito boas. E aí, né, geralmente, o dono da pequena e da média empresa quer contratar esses altos talentos, mas não quer transformar a sua empresa em um lugar muito bom para se trabalhar. Não quer trabalhar a sua liderança, né, para se tornar realmente um bom líder, para que essas pessoas se sintam atraídas a trabalhar com ele ou com você, né? Então, esse é um outro ponto que precisa ser considerado. Você quer contratar altos talentos, mas você está disposto a melhorar a sua empresa continuamente e melhorar a sua liderança continuamente para fazer jus a esses talentos? E aí você pode estar pensando assim, Carol, que besteira. Não, isso não acontece não. A pessoa, né, ela tem que vir, tem que trabalhar e tudo. Gente, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Profissional bom, como eu falei, ele não está disponível no mercado. Ele tem poder de escolha. Ele vai trabalhar com você se a sua empresa for atrativa, se a sua empresa for um bom lugar para se trabalhar, se ele vê que ele tem condições de crescimento, mesmo que seja intelectualmente falando, eu estou aqui porque eu tenho condições de aprender, essa empresa vai me ensinar muita coisa, né? Ele vai trabalhar na sua empresa, se ele ver em você ou nos seus gerentes, na sua liderança, pessoas em quem ele pode admirar, pessoas com as quais ele pode aprender. Então, esse é o alto talento. Se você acha, né, que alto talento é fácil de liderar, de se gerenciar, não é não. Alto talento questiona. Ele não aceita ser comandado. Ele aceita trabalhar junto com você e não para você. Entende? Então, esses são alguns pontos para você parar para pensar, tá? E eu não estou dizendo aqui que é para você falar assim, não, Carol, então peraí, né? Deixa eu rever a minha posição e agora eu só quero trabalhar com pessoas medianas, comuns, ordinárias. Não, não é isso. Eu estou falando isso aqui para você pensar e para te provocar a uma mudança. Porque o que eu quero em você é que você queira melhorar sempre, progredir sempre, tá? E eu quero que você procure transformar a sua empresa cada vez mais para ser um bom lugar, ser um lugar atrativo para essas pessoas trabalharem e transformar também a sua liderança como dono do seu negócio, para que essas pessoas se sintam atraídas para trabalhar com você, tá bom? Então, pense aqui nesses pontos e agora a gente vai ver duas soluções práticas para lidar com essa falta de mão de obra qualificada, para resolver esse problema, tá? Como eu disse, esse é um problema real. Não existe uma resposta simples para falar, faz isso e aí você vai eliminar de uma vez por todas esse problema na sua empresa. Não, esse é um problema real, um problema pelo qual todas as empresas passam, mas eu quero trazer aqui duas formas para você lidar muito bem com esse problema e ter minimamente o impacto ruim disso na sua empresa, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira alternativa que você tem? A primeira alternativa, né, é implementar um trabalho híbrido ou trabalho em home office. Que a gente viveu nos últimos anos acelerou essa coisa do home office, já era uma tendência, mas né, tudo que a gente viveu acelerou isso e transformou isso numa realidade para a gente hoje. E isso é uma excelente alternativa para você driblar essa falta de mão de obra capacitada. Por quê? Porque olha só, hoje, dependendo da função, é claro que existem funções que você não vai conseguir colocar alguém em home office, tá? Talvez você tenha funções dentro da sua empresa que você precise das pessoas ali todos os dias dentro da sua empresa. Tá tudo bem. Mas para aquelas funções que você consegue, né, contratar pessoas para trabalhar em home office ou para fazer um trabalho híbrido, né, que é misturando o trabalho presencial com o trabalho à distância,
você tem uma alternativa para driblar essa falta de mão de obra capacitada. Por quê? Porque agora a sua área de atuação, vamos dizer assim, é a área onde você pode buscar profissionais competentes e qualificados, deixou de ser apenas ali o entorno da sua empresa, a cidade onde a sua empresa está localizada. Entende? Então hoje com isso você tem acesso a profissionais do Brasil inteiro, sequer do mundo. Dependendo aí da sua área de atuação, você tem a oportunidade de contratar pessoas no mundo inteiro, trabalhando remotamente, tá? Então, esse é uma opção, essa é uma opção muito viável nos dias de hoje, tá bom? É claro que nem tudo são flores e existem benefícios e existem malefícios nessa situação de trabalho em home office ou trabalho híbrido. E eu trouxe aqui, ó, por exemplo, os benefícios, como eu já falei, né? Acesso a profissionais competentes de todas as partes do planeta, tá? Se for o caso, ok? Eu mesma, né, já trabalhei com pessoas, principalmente depois que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, até mesmo quando eu estava lá em Maceió, no estado de Alagoas, as pessoas que trabalharam comigo, nós nunca trabalhamos fisicamente no mesmo lugar. Tô falando depois que eu abri a minha empresa, tá? Antes não, quando eu gerenciava o setor, quem já me acompanha aqui há algum tempo já conhece um pouco a minha história. Era trabalho presencial. Mas depois que eu abri a minha empresa, não. Todo mundo que trabalhou comigo trabalhou remotamente. Mesmo quando eu estava lá em Maceió, as pessoas trabalhavam em Maceió, trabalhavam remotamente. E o trabalho sempre fluiu muito bem, tá? Então, com isso, você tem acesso a profissionais qualificados de todas as partes do mundo. E o segundo benefício é a economia de dinheiro, né? Você tem custos menores, por exemplo. Se você trabalha no formato híbrido ou remotamente, né, você tem um custo menor com o deslocamento, né, com o transporte da pessoa, você tem um custo menor com a alimentação que você teria que prover para a pessoa, seja alimentação mesmo ali na tua empresa ou valores, né, vale alimentação, enfim. Você tem um custo menor com o espaço, por exemplo. Se você trabalha no formato híbrido, né, você pode fazer rodízios, né, você pode ter um espaço menor e fazer rodízios, né, de comparecimento à empresa entre as pessoas. E aí, uma pessoa que ocuparia ali um lugar todos os dias na tua empresa, ela hoje vai dividir com outras pessoas. Então você economiza o espaço físico, você economiza equipamentos, você economiza conta de luz, enfim, corte de custos. Então, esses são os dois benefícios que por hora eu trouxe aqui para a gente conversar. Mas, como eu disse, existem também os malefícios, nem tudo são flores. E o que eu acho assim, a maior desvantagem, vamos dizer assim, é que fica mais difícil você ambientar o funcionário com a cultura da empresa. A gente sabe que isso é extremamente importante, tá? Essa questão da cultura, do funcionário ser ambientado com a cultura, ter o fit cultural, ter os valores da empresa, né? Tá ali junto, isso é muito importante. Só que no trabalho híbrido ou no trabalho remoto, principalmente no trabalho 100% remoto, fica mais difícil, né? É impossível? Não, não é impossível, mas fica sim mais difícil. E o outro ponto aqui é que perde, né, e que está ligado muito a essa questão de ficar mais difícil, esse entrosamento cultural, é que perde aquela interação presencial, né? E na interação presencial, e eu gosto muito disso, apesar de gostar também muito do trabalho remoto, mas a interação presencial ela é muito boa. Por quê? Porque você como líder, você tem ações para fazer com a sua empresa de motivação e de engajamento e de chamar a pessoa e dar o feedback e fazer reuniões de acompanhamento. Isso presencialmente eu considero mais poderoso do que no home office, tá? Mas é possível também de se fazer no home office. A questão é que muitas pessoas ainda não estão ambientadas com isso, apesar, né, de já ser uma realidade, mas muitas pessoas ainda não estão ambientadas com isso, não acostumaram a fazer uma reunião, né, de motivação, de engajamento online e tudo mais. A interação é diferente, de fato, mas é possível sim fazer, tá? Então, eu acho que prejudica um pouco, mas é possível fazer.
Mas ainda tem gente que fala assim, ah, Carol, mas olha só, eu não gosto muito dessa questão do home office, porque se eu não estiver em cima do funcionário ali, se eu não estiver acompanhando o funcionário, ele não vai trabalhar, ele não vai produzir, o horário de trabalho dele ele não vai respeitar, enfim. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha só, o que acontece aqui nesse ponto? Você precisa se preocupar com o resultado e não em controlar o funcionário, em saber se ele está cumprindo o horário de trabalho ou não. Se você ficar nessa paranoia, você vai pirar, porque né, geralmente pessoas controladoras piram, não conseguem trabalhar em home office, né, com essa modalidade. Por quê? Porque não consegue ter esse controle, gente, e não é para ter mesmo, tá? Eu sou completamente contra essa forma de gestão, de comando e controle, você tá ali o tempo todo em cima do seu funcionário. Carol, mas se eu não tiver, não funciona, não trabalha, porque contratou errado. Contratou pessoas que não são autônomas, que não têm foco, não têm disciplina, não se adequaram para trabalhar no home office. Então, tudo começa lá na contratação. Então, olha só, você não tem que estar preocupado em controlar o seu funcionário, em ver se ele está ali cumprindo horário de trabalho. Você tem que estar focado em cobrar o resultado dele. E até coloquei aqui algumas coisas, ó. Já falei sobre contratar, né? Teria que contratar pessoas que tenham capacidade, que se adequaram, ou, enfim, é isso mesmo, que se adequaram a essa nova modalidade de trabalho, que tem foco, que tem compromisso, que tem responsabilidade. E um outro ponto aqui é ter processos bem definidos e métricas. Métricas para acompanhar o trabalho do seu funcionário que está lá em home office e avaliar o desempenho dele, saber se ele está produzindo ou não. E novamente, né, volta aqui a falar, cobrar o resultado. Então, quando você trabalha dessa forma, você contrata as pessoas certas que têm o perfil para se trabalhar em home office. Quando você tira o foco do controle, você passa a ter o foco no resultado. Você tem processos e métricas para acompanhar o resultado desses funcionários. Isso funciona muito bem, muito bem. Perde um pouco a interação, como eu falei? Perde sim, mas nem tudo é perfeito, gente. O trabalho presencial ele tem suas desvantagens, vamos dizer assim, mas o trabalho em home office também tem, então nem tudo é perfeito. A gente precisa saber se adequar à realidade, para quê? Para fazer o melhor pela nossa empresa. Se hoje essa é uma estratégia a ser adotada, por que não? Por que não nos adequarmos e ainda vermos meios para fazer isso funcionar bem para a nossa empresa? A empresa tem muito a ganhar com isso, tudo bem? E aí, né, a gente entra no segundo passo que eu quero dar para vocês aqui, para vocês driblarem essa dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E tem muito a ver com o que a gente falou aqui por último, que é em relação a processos, tá? Então você precisa definir processos, tudo bem? Olha só, quando você tem processos muito bem definidos, muito bem desenhados, e você chama os seus funcionários, treina esses funcionários para executar esses processos, qualquer funcionário minimamente capaz vai conseguir dar resultado. Agora, olha só, observa o seguinte, eu estou falando aqui, ó, qualquer funcionário minimamente capaz. Tem muita gente que confunde o que eu estou falando aqui. Às vezes me ouve falar e fala assim, a Carol falou que se eu tiver processo, qualquer um consegue fazer. Calma, calma. Você precisa também saber contratar pessoas que são minimamente capazes. Pessoas que têm capacidade de aprender, que têm potencial, sabe? Então você precisa contratar essas pessoas. Ah, Carol, não consigo contratar um alto talento. Beleza, vá atrás de pessoas que tenham fit cultural com a sua empresa. O que é fit cultural? São pessoas que têm os comportamentos adequados para a sua empresa, os valores que a sua empresa preza, tudo bem? E pessoas que têm capacidade para aprender, potencial, foco e disciplina. Essas são as pessoas que você precisa correr atrás, tá? Se você não encontrar pessoas tecnicamente prontas para ocupar a função ou as funções que você quer ocupar, tenha isso em mente. Procure pessoas que tenham fit cultural, que tenham capacidade para aprender, que tenham potencial, que tenham foco e que tenha disciplina. Por quê? Porque a capacidade técnica,
o conhecimento técnico você treina. Tá? Agora, a capacidade comportamental, né, as habilidades comportamentais, o comportamento da pessoa, algumas coisas você consegue treinar, outras não. Outras são inerentes à pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que um valor da sua empresa, um comportamento desejado, né, pela sua empresa, é que o funcionário tenha capacidade para trabalhar em equipe. Um exemplo. E aí, na hora de contratar, você precisa avaliar isso, né? Se você contrata alguém que tem a capacidade para trabalhar em equipe, mas essa pessoa não tem o conhecimento técnico, beleza, né? O comportamento ela já tem, agora o conhecimento técnico você vai dar, você vai treinar. Agora, se ela tem um comportamento, se ela tem um conhecimento técnico para fazer aquela função, mas ela não tem aquele comportamento que é desejado pela sua empresa, que é a capacidade de trabalhar em equipe, isso vai trazer grandes problemas. Ela não vai conseguir trabalhar em equipe, ela vai prejudicar o desempenho da equipe e ela não vai gerar o resultado que você precisa. Então entende como é importante essa questão de você saber contratar bem, avaliando, né, as questões técnicas sim, mas priorizando as questões comportamentais? Porque a habilidade técnica, como eu falei, você ensina, você treina. Agora, comportamento nem sempre você treina. Tá? E aí, você pode estar pensando assim, tá, Carol, mas espera aí, como é que eu defino processos? Como é que eu desenho processos? Eu não sei fazer isso, isso é difícil, né? Como é? Eu preciso de um sistema, né? Eu preciso fazer um fluxograma, eu não sei. Não, gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O simples funciona. Pega papel e caneta. Papel e caneta. Se você sabe fazer um fluxograma, se você tem né, conhecimento, você tem facilidade com essas coisas, ótimo, beleza, faça. Mas se você não tem, papel e caneta, pega papel e caneta. E aí, como é que é desenhar um processo? É você pegar uma atividade e você descrever ali, ó, do início ao fim, as partes daquela atividade. Tá? Então, por exemplo, atendimento ao cliente. Pega ali, ó, como é que tem que ser o processo de atendimento ao cliente na tua empresa? Coloca no papel. Ó, primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois vem para cá. Vai colocando no papel. E aí depois você chama os seus funcionários, né, as pessoas que vão desempenhar aquela função e você treina, documenta, entrega para eles. Carol, não, dá muito trabalho, não quero documentar, não posso só falar? Não! Não fale apenas, não é assim que funciona. As pessoas precisam de um papel para olhar, para quando elas esquecerem, né, como é que é determinada coisa, elas terem ali alguma coisa para recorrer, tá? Então desenha. Escreve no papel e chama os funcionários, treina, entrega para eles. Gente, ó, é assim que funciona. E aí você vai acompanhar. Eles vão começar a desempenhar essa atividade da forma como você desenhou o processo e você vai acompanhar. Acompanhando, você vai ver aquilo que está funcionando, aquilo que não está, e você vai fazendo ajustes, tá? É assim que se trabalha com processos. Vai fazendo ajustes para poder realmente deixar ali o processo redondinho, funcionando bonitinho. Gente, fazendo isso, não tem como. Se você contratou uma pessoa minimamente capaz, não tem como essa pessoa não conseguir desempenhar bem a tarefa e gerar resultado para sua empresa. Tá vendo como você não precisa ficar refém de funcionário pronto, de alto talento? Carol, mas isso demora, né? Eu vou trazer a pessoa, ainda vou ter que treinar. Gente, vai! Vai! Entenda que é assim que funciona, entende? A não ser que você tenha muito dinheiro, mesmo assim não adianta, gente. Não adianta, até grande... Não adianta. Grandes empresas multinacionais, elas sabem e elas investem pesado nisso. Elas sabem que elas têm que trazer o melhor profissional, mas elas têm que treinar esse profissional. Por que que você, criatura, que é dono de uma pequena, de uma média empresa, não vai fazer isso? Entendeu? É aí que está a chave do crescimento do seu negócio. Não é na sua capacidade em executar, é na sua capacidade em fazer as pessoas fazerem bem feito. É aí. Se dedique a isso aí. Tudo bem? E um outro ponto aqui que eu volto a falar, né, porque é extremamente importante isso, gente. Enfim, tenha um
excelente processo de contratação. E quando eu falo excelente, não é um processo rebuscado, não é um processo difícil, ele pode ser simples, mas ele tem que ser efetivo. Então, se debruce em desenhar um processo de contratação na sua empresa para você realmente trazer essas pessoas, né, com as características que eu falei aqui para você. E aí, né, quando eu falo isso, geralmente as pessoas falam, ah, Carol, mas é muito difícil, né? É difícil ter um processo de contratação, é difícil contratar. Gente, é difícil mesmo. Eu queria falar pra você assim, não é muito fácil, é tranquilo, né? Enfim, claro que existem maneiras de você simplificar, mas contratar é difícil, gente. É difícil, sim. Não é fácil contratar. Se contratar fosse fácil, todas as empresas estariam aí cheias de funcionários, né, bons, os funcionários certos. Não é assim que funciona. É difícil. Só que, se é difícil contratar, tendo um processo de contratação eficiente, imagina se você não tiver. Imagina se você contratar apenas por indicação, sem ter um processo para validar essas indicações que você está recebendo. E não tem problema contratar por indicação, não. O problema é você não ter um processo para validar essas contratações, para saber se realmente a pessoa é adequada para sua empresa ou não. Então imagina se você contrata só na base da confiança. Ah, não. Eu resolvi deixar minha empresa, né, enxutinha, eu não coloco qualquer pessoa para dentro da minha empresa, eu quero manter a confiança. Gente, você está limitando o crescimento da sua empresa. Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente tem um conhecido aqui, né, Vinícius e eu, a gente tem um conhecido da família, é um empresário há muitos anos. Há muitos anos. E esses dias, né, ele conversando com o Vinícius, ele falou assim, olha, é complicado, né? Lidar com pessoas é muito complicado. Eu cheguei a ter 40 funcionários, mas eu tive que reduzir. Hoje eu estou com 5 funcionários. Eu precisei reduzir, eu achei melhor diminuir a quantidade de produtos, diminuir a complexidade do meu negócio, oferecer menos coisas para o meu cliente. Estou aqui colocando nas minhas palavras, né? Mas eu preferi ter só 5 funcionários, porque com os 5 funcionários eu consigo controlar melhor, né? Com 40 funcionários estava perdendo o controle, né? Tinha gente me roubando, né? Não conseguia confiar, então eu preferi reduzir e estou hoje com 5 funcionários. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, atestado de incompetência. Você vai reduzir a tua empresa? Você vai reduzir o teu potencial de crescimento? Não entra na minha cabeça um negócio desse. Entendeu? Então, se você contrata só por confiança, só na base da confiança, para ter pessoas realmente só conhecidas, pessoas que você confia, tua empresa não vai crescer. Entende? Quantas pessoas você conhece que são realmente capazes de executar as funções que você tem na sua empresa? Quantas pessoas que você conhece são realmente capazes de controlar as finanças, gerenciar a prospecção de clientes, por exemplo, de cuidar das vendas? Eu estou falando capazes, capazes, com conhecimento. Não tem, gente. Você pode contar nos dedos de meia mão, provavelmente. Então, não é assim que funciona, tá? Se você pensa dessa forma, deixa de pensar. A não sei que você queira realmente, Carol, não quero crescer, pra mim tá bom, tá tudo bem, tá? Em algum momento você vai sofrer as penalidades disso, porque se você não está crescendo, o seu concorrente está crescendo, ele está pegando o mercado, ele está, né, abarcando cada vez mais clientes, mais mercado, e daqui a pouco você está sem ninguém aí. Tudo bem? Mas tá tudo bem se você quiser isso, não tem problema nenhum, tá? Mas, se não é isso que você quer, então, gente, meu povo, pelo amor de Deus, ó, processo de contratação eficiente. Simples, porém eficiente. Um outro ponto aqui, olha só. Vale a pena contratar uma assessoria de recrutamento e seleção. Vale a pena. Existem várias empresas no mercado aí, algumas, né, muito caras, outras mais acessíveis, você precisa pesquisar. Mas vale a pena contratar uma assessoria de recrutamento e seleção, desde que você entenda como deve ser o processo de seleção do início ao fim e você não deixe isso na mão da assessoria simplesmente. A responsabilidade de levar bons profissionais para dentro da sua empresa é sua. Tudo bem?
tá? Então é válido desde que você tenha esse cuidado e você se envolva no processo de recrutamento e seleção também. Porque já vi muita empresa aí, né, ser contratada, né, para assessorar nesse processo de recrutamento e seleção e empurrar para dentro das empresas muito funcionário ruim, tá? Em todos os sentidos. Então, não delegue isso, não delargue, né? Porque delegar, você pode delegar, você não pode delargar, tudo bem? Um outro ponto aqui, ó, que eu quero falar para você, é que às vezes eu escuto também. E aí eu quero finalizar com isso. Tem muita gente que fala assim, ah, Carol, olha, dá um trabalho danado, né? Esse negócio de contratar, esse negócio de treinar. Aí eu vou, eu faço, e aí eu, né, trago o funcionário para dentro da minha empresa e treino, e aí o funcionário fica bom e tudo mais, e de repente ele vai embora. Ele vai pro concorrente, um exemplo, né? Ele vai embora. Gente, o que é melhor? O que é melhor? Para pensar de verdade. O que é melhor? Você ter um funcionário medíocre, porque você não treinou, né? Porque você não soube fazer uma boa contratação, um funcionário medíocre dentro da sua empresa para o resto da vida, porque o funcionário medíocre ele não sai do lugar, ele não vai para outro lugar, ele não recebe proposta de emprego, ele vai ficar na tua empresa, entende? Então o que é melhor? Você ficar com esse funcionário medíocre se arrastando pela sua empresa o resto da vida, ou você contratar muito bem, treinar muito bem, fazer essa pessoa se tornar um excelente profissional e essa pessoa ficar um tempo com você, por mais que daqui a pouco ela vá sair, né? Ela tenha potencial para buscar coisas melhores e tudo mais, mas que nesse tempo que ela está com você, ela traga resultado. O que é melhor? O que é melhor? Entende? Então assim, tenha orgulho de formar profissionais. Olha, se eu tenho bons profissionais, é porque eu fui competente em contratar e em treinar. É isso que você tem que pensar. E aí essa pessoa vai dar o melhor dela em prol da sua empresa no tempo que ela tiver na sua empresa. E depois ela vai ser grata a você. Nossa, eu tive oportunidade naquela empresa. Eu cresci naquela empresa. Eu aprendi, eu me desenvolvi. E hoje eu consigo ir para um lugar melhor. Entende? Não tem nada melhor do que isso. E aí, gente, eu quero terminar com isso. Olha, antes, né, de terminar, vamos só recapitular aqui, para você não ficar perdido aí diante de tanta informação. Quais são as duas alternativas que eu trouxe para você hoje, para você driblar esse problema que é real, né, de falta de mão de obra? Primeiro, trabalho em home office ou híbrido. Esse é o primeiro, tá? Invista nisso, corra atrás, busque informação, tente se adaptar. Funciona. Tudo bem? E o segundo é definir processos e treinar os seus funcionários para executarem esses processos. Gente, com essas duas alternativas, vocês conseguem driblar muito bem o problema da falta de profissional competente, da falta de profissional qualificado e pronto no mercado. Tudo bem? É isso, meu povo. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu espero que você implemente no seu negócio, que você tenha muito resultado no seu negócio. E já te convido para toda segunda-feira no Instagram, a nossa live, né, às 18h38. Toda segunda tem um tema preparado especialmente para fazer com que você alavanque a lucratividade da sua empresa. Tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.